Dando início à nossa apresentação, o filme escolhido para trabalhar questões como ética, moral, bioética, amoral e imoral foi A Vida Imortal, de Henrietta Lacks, e foi lançado dia 22 de abril de 2017 nos Estados Unidos, por direção de George Wolfe e por autoria de Rebecca Skloot. Ele é um filme de drama e ficção histórica, vivenciados pela própria autora, e o nosso grupo é composto pela Aline, pela Dalva, pela Laís, pela Stephanie, pela Thaís e por mim, Johanna. The patient should be referred to as healer. Letting her name should not be used. There isn't a person alive who hasn't benefited from your mother's cells. My whole life, what I care about is knowing about my mother. I am tired of wanting to know and hiding. You want to go digging up graves, you need to stop. I am not stopping. This hurt ain't nothing compared to my mama. You famous, just nobody knows it. Nesse momento, nós vamos trazer a resenha realizada pelo grupo. Rebecca Skloot é uma escritora de ciências formada em biologia que assumiu a missão de escrever um livro por conta própria sobre Henrietta Lacks, após ouvir sobre as células Haley pela primeira vez durante uma aula de biologia aos seus 17 anos de idade. Henrietta Lacks foi uma mulher esquecida pela ciência, cujas células ainda hoje estão vivas. Ela nasceu na década de 30, na Virgínia. Era negra, pobre, de pouco estudo, mas uma mulher determinada, divertida, amável e cheia de vida e amor pelos filhos. E é graças a ela que a ciência deu um grande avanço com diagnósticos e tratamentos relacionados a algumas doenças, como a poliomielite, e pesquisas de células-troncos. Uma mulher negra dá entrada no Hospital John Hopkins em 1951. Aparentemente, nessa época, esse hospital seria o único da região que tratava de pacientes negros. Sua queixa principal é que ela sentia um caroço em seu ventre. Em um certo momento, ela já teria comentado com algumas de suas parentes sobre esse caroço, mas por falta de conhecimento, presumiu que estivesse grávida. Porém, após dar à luz, Henrietta passou a ter várias hemorragias. Portanto, nesse hospital, o médico pediu uma biópsia da massa cérvix de Henrietta para ser estudada no laboratório. Após a confirmação do diagnóstico, os médicos informaram que Henrietta tinha um carcinoma epidermoide do cérvix. Ele é um tipo de câncer das células escamosas do útero, um tipo de tecido epitelial e o segundo tipo mais comum de câncer de pele. Tumores desse tipo são encontrados no pescoço, cabeça, cérvix, ânus e em várias outras partes do corpo. Só que em 1970, médicos descobriram que o diagnóstico de Henrietta foi incorreto. O que ela tinha, na verdade, era um adenocarcinoma, que corresponde por 10 a 15% dos cânceres de útero, e que resulta no crescimento anormal de tecido epitelial. Durante o tratamento de Henrietta, uma amostra das suas células cancerosas foi retirada sem o seu consentimento durante uma biópsia e foram enviadas ao laboratório de Gregory Gray, chefe de pesquisa de cultura de tecido do Hospital de John Hopkins, onde começaram a se multiplicar. Após lutas e tratamentos que eram extremamente cansativos e desgastantes para a paciente e sua família, Henrietta faleceu na madrugada de 4 de outubro de 1951, diagnosticada com carcinoma epidermoide do colo de útero estágio 1, deixando seus 5 filhos, Lawrence, 1935, Elsie, 1939 e morreu em 1955, David, que era conhecido como Sonny, nascido em 1947, e Deborah, nascida em 1949 e 2009, e Joseph.
em 1955. O filme relata a história de Henrietta, que mesmo morta ainda gera certas batalhas internas entre seus filhos, que lutam pelo reconhecimento de sua mãe. Nele, o foco principal se norteia através de sua filha Deborah, que durante a sua vida viveu no pavor de um dia morrer da mesma doença da mãe. Aparentemente, ela era a única que se mostrava muito interessada em passar essa história adiante para que as futuras gerações tivessem o conhecimento sobre o que sua mãe viveu. Foi quando ela recebe a ligação de uma escritora que estaria disposta a escrever um livro sobre Henrietta que tudo passa a mudar. Deborah enxerga esse sinal como uma possibilidade de seu desejo virar realidade, porém alguns dos seus irmãos não aceitam muito bem a tal ideia. Até mesmo Deborah em alguns momentos apresenta certa desconfiança e resistência, mas acaba cedendo e ajudando a escritora. Fica muito nítida a relação das duas durante essa jornada. A princípio, a família estava chateada, infeliz e magoada pelos atos dos médicos de usar Henrietta em pesquisas científicas sem que soubesse. Os médicos consideravam esta uma forma de pagar pelo atendimento gratuito que recebia. Esse era um dos grandes dilemas enfrentados durante os anos pelo seu marido e pelos seus filhos. E aí essa é a mensagem que o filme quer passar pra gente, né? Um sentimento de injustiça através da família, do esposo e até mesmo da Henrietta. Então, a moral, ela pode ser definida como um conjunto de valores e de princípios e de noções do que é certo e errado dentro de um grupo, uma sociedade ou uma cultura. Aqui eu separei, então, dois grupos, o grupo da família da Henrietta e o grupo dos médicos, né? E para a família da Henrietta, o que os médicos fizeram foi um ato imoral. O que seria o ato imoral? É um ato contrário à moral, contrário às regras do que está pré-estabelecido para aquele determinado grupo, né? Algo que falta com a moralidade. Então, para a família da Henrietta, retirar uma parte do tecido de um parente deles foi imoral. Já para os médicos, o que eles consideravam como moral, eles achavam que estava certo aquilo que eles fizeram, e eles até chegam a comentar, dizendo que era uma forma de pagamento pela Henrietta ter recebido esse atendimento de graça, né? Então eles retiraram uma parte do tecido da Henrietta como uma forma de pagamento pelo atendimento de graça que ela recebeu. Já a ética, ela é definida como um conjunto de valores também, mas que vão orientar o comportamento de um homem em relação aos outros, na sociedade, né? E a forma que o homem ele deve se comportar no seu meio social. Então aqui eu separei de novo três grupos, a família da Henrietta, o grupo de médicos e a sociedade em geral. Todos esses dois grupos, da família da Henrietta e o grupo de médicos, participam da sociedade. Então, aqui na ética, o que vai falar mais alto é realmente o conjunto de valores da sociedade, o que a sociedade considera certo ou errado. Então, para a sociedade, isso seria um ato antiético, porque retirar uma parte de um tecido de uma pessoa sem a permissão dela e utilizou para fins, por mais que tenha sido de pesquisa, sem a permissão da pessoa, ganharam dinheiro em cima disso, por mais que tenha tido diversos resultados e muitas pesquisas, a paciente nem sabia que ela tinha sido usada e explorada dessa maneira. Então, para a sociedade, isso é um ato antiético. Já o conceito de amoral é uma pessoa que ela não tem senso do que seja moral e ética, né? Então, uma questão de moral para esse indivíduo é desconhecida, é estranha, e ele não leva em consideração esses preceitos morais, porque ele não tem princípios e valores. No caso, eu não acho que isso se encaixe em nenhum dos três grupos que eu citei aqui, mas só para trazer o conceito. A razão da escolha do filme A Vida Imortal de Henrietta, que o nosso grupo escolheu, né, para a profissão do enfermeiro, é porque ela transparece uma vivência em um ambiente hospitalar, o qual estamos constantemente inseridos, fazendo com que a gente se coloque no lugar dessa família e dos médicos e saibamos discernir o que é ética. E também nos mostra que para um bom tratamento, para que ele seja bem sucedido, cada profissional de saúde tem um papel muito singular no cuidado deste paciente. No caso, o médico, o enfermeiro e todos os outros profissionais exercem funções distintas. Porém, elas se complementam entre si
num único objetivo, que é cuidar de pessoas. Também nos traz a mensagem da empatia, né, na assistência da integralidade daquele sujeito, de suas crenças, em um tratamento digno, por meio do diálogo com o paciente, com os seus familiares, escutando e compreendendo os sentimentos e emoções, as sensações expressadas por eles, e que cada paciente merece ser tratado de uma forma digna, com respeito, e empatia. Conceito de justiça social. É uma construção moral e política baseada na igualdade de direitos e na solidariedade coletiva. Em termos de desenvolvimento, a justiça social é vista como o cruzamento entre o pilar econômico e o pilar social. O caso de Henriqueta foi exposto e ficou muito famoso, porém o conceito de justiça social na época não se aplicava na prática. Foram levantadas muitas questões sobre as células, que continuaram vivas retiradas da paciente, porém a família não recebeu informações suficientes, dinheiro ou explicações da pesquisa. Os filhos não entenderam quando falaram a eles que uma parte da mãe ainda estava viva. Chegaram a fazer algumas perguntas, mas não tiveram nenhum tipo de esclarecimento. O conceito de equidade. Ele revela o uso da imparcialidade para reconhecer o direito de cada um, usando a equivalência para se tornarem iguais. Os direitos de Henrietta foram descartados, por ser uma mulher negra, pobre e sem recursos, de uma população que precisaria até de mais cuidados, por ter uma vida cheia de dificuldades e problemas. Porém, ao ser atendida em um hospital, sendo o único da época a atender essa população pobre, seus direitos e de sua família foram totalmente negligenciados. Conceito de estigmatização. É a separação ou segregação de pessoas com base em preconceitos, tanto raciais, religiosos ou qualquer outro. John Hopkins atendia a população pobre na época, muitos casos como o de Henriqueta aconteceram. Os profissionais não se preocupavam em pedir autorização a essa população. Inúmeras mentiras eram contadas aos pacientes, com o intuito de retirar partes do corpo para estudo.